Começando mais um Câmara Debate aqui pela TV Câmara e hoje nós vamos falar do enfrentamento, né, de uma guerra que tem levado milhares e milhares de vidas. Né? Faixa de Gaza tem trégua, não tem trégua, Palestina, Afeganistão, Iraque, Estados Unidos, o que está acontecendo? E agora, há pouco, né, nós estamos já com a presença do professor Maissar, vereador Ivan Duarte. Eu vou fazer um rápido cálculo e dizer, olha, são quase 68 vidas por dia perdidas nesta guerra que parece não ter fim. Tem fim. Vereador Ivan Duarte, muito obrigado pela presença, para a gente conversar a respeito desse assunto, que inclusive há poucos dias foi motivo de uma manifestação ocorrida aqui em Pelotas também. Não, bom dia professor Maissar, bom dia Edson. Na verdade eu estou aqui como um colaborador para o debate, eu não sou um profundo conhecedor, né? Mas eu venho observando desde o início da década de 80 esses conflitos que na verdade muitos chamam de guerra, mas não é uma guerra, né? Guerra é quando dois exércitos se confrontam. Na verdade lá é um exército dizendo que está se defendendo de um grupo, quando na verdade eles estão massacrando um povo inteiro, né? Especialmente esses 68 mortos por dia, quase 2.000 mortos, fora os que não se acharam ainda, fora os que estão em hospitais prontos para morrer, né? Isso tem um número muito maior. Na verdade é um exército, o exército de Israel, massacrando um povo, especialmente os civis, né? São crianças e mulheres, na grande maioria que morre, né? Eles dizem que estão combatendo um grupo radical, mas engraçado que os maiores alvos são escolas, são hospitais, são gente na rua, gente na praia, né? E é um povo que não tem para onde sair. É uma pequena faixa no sul da Palestina, né, professor? Colada no mar Mediterrâneo, né? Sim. Ali, depois até eu gostaria, no nosso debate, para ficar mais claro, que ele nos explicasse de início onde é que fica a Palestina e onde é que estão esses chamados radicais, né, que ameaçam tanto, né? E por que o ataque é tão desproporcional assim, né? Então esse debate pode nos ajudar a esclarecer. Até para que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo. Onde é o debate, entre quem é o debate, por que esse embate, esse massacre acontece, esse genocídio, né, matar crianças e mulheres. De onde vem essa história, professor? Eu não tenho como não ser solidário, né? A maioria das pessoas e a gente sabe que aqui em Pelotas tem em torno de 40 e poucas famílias de palestinos, né? E isso me fez com que há mais de 30 anos eu venha conversando com eles, entendendo e tal, e a gente faz algumas coisas. Esse debate é parte disso, né? A gente é vereador de uma comunidade onde tem famílias de palestinos, entre árabes e palestinos, e é um número bem grande aqui em Pelotas, né? Entre sírios, libaneses, pessoal que é da Jordânia, tem alguns egípcios, pouquinhos. Professor Maissar, obrigado pela presença também, professor. Vamos começar a conversar. O vereador Ivan já trouxe questionamentos, provocações, e aí alguém deve estar dizendo em casa, esse pessoal não para desses enfrentamentos há tanto tempo, é uma região, é Israel, é Iraque, é a Palestina. O que acontece exatamente, professor? É um prazer tê-lo aqui na TV Câmara. Prazer, Edson. Bom dia, vereador Ivan Duarte, que sempre foi amigo para as causas justas, sabe? Principalmente a causa palestina. Ivan sempre, de fato, mostrou a sua solidariedade, apoio, que de fato quem defende a causa palestina, ele defende os princípios da justiça, porque é uma causa justa. Porque quando você defende direitos humanos, você defende a justiça mundial. Quando você defende um povo que tem direito de viver com dignidade e ele tem vida assim pacífica, você defende a humanidade, de fato. Então, quem defende hoje, de fato, o povo palestino, dentro de Gaza e fora de Gaza, ele defende uma causa nobre da humanidade. E por isso, todos os solidários no mundo
são solidários com a causa palestina, mas também eles são solidários com os princípios da justiça mundial, direitos humanos, a justiça humana. Ser humano nasceu para viver em liberdade e com dignidade. Esse que falta, de fato, para o povo palestino. E por que eles são classificados, eles recebem a acusação, são o grupo radical, se na verdade eles defendem todos esses princípios? Não são, sabe, vamos chamar as coisas no nome delas, de fato. Israel sempre falsificou a história, sempre. E isso não é mentira, eu falo se isso é um fato. E de fato, 2 dias atrás falsificou também Israel. Ela falsificou as causas da agressão, que não vou chamar enfrentamento, é agressão contra o povo indefeso, povo civil, de fato. Que até esse momento, nós temos em torno de 1.900 mortos, como falou na média, 68, 70 mortos por dia, sendo que, até agora, 400 crianças, 250 mulheres, quer dizer o quê? Quase 33% deles são crianças e mulheres. E a ONU publicou que 83% dos mortos em Gaza são civis. Quer dizer, sabe, 4º maior exército do mundo. É Israel. Israel, 4º maior exército, não conseguiu, de fato, sabe, enfrentar a resistência. Não conseguiu. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente destruindo casas, ele é matando famílias inteiras. Isso é uma punição coletiva contra todas as normas e direito internacional. Você vai para uma família de 10 pessoas, 12 pessoas, 18 pessoas, chega uma vez e você destrói a casa em cima deles. Por que tudo isso? Não tem lá competentes, não. Para dizer para você, olha, que você tem que matar aquele, sabe, que Israel considera terrorista. Ele não é terrorista. Não. Você, quando vai definir terror, que até agora a ONU não conseguiu uma definição, não chegou a um acordo contra a definição de terrorismo. Terrorismo, quando você... Eu não vou entrar nesse assunto nesse momento, sabe? Mas talvez a gente pode falar sobre isso, sabe? Eles... Vou dizer, a causa palestina hoje em dia é uma das causas mais nobres no mundo. O que aconteceu assim, Ivan começou a falar sobre a faixa de Gaza. Onde fica a faixa de Gaza? Palestina histórica tem uma extensão territorial de 27.000 km², total. Em 47, quanto a ONU dividiu a Palestina, deu para Israel 54%. Só para ter uma ideia, seria mais ou menos o estado de Santa Catarina. Mais ou menos 27.000 km²? É. Mais ou menos assim. O estado de Santa Catarina. Toda a Palestina histórica, essa aí. Tá, em 1948, a ONU destinou... 47. 1947, sim. a ONU destinou 54% para Israel. de território para Israel. Desse território chamado Palestina. Sim, Tá. sem direito. Porque a ONU não tem lá um mobiliário para tentar destinar e dividir terra. Essa terra, de fato, não é da ONU, nem da Inglaterra, de ninguém. Esses dois palestinos. Sim. Então, dividiu o território. E os palestinos é um povo que viveu sempre ali, desde a época de Cristo, desde antes de Cristo. Antes de Cristo. Porque a origem dos palestinos é de Canaã. Canaanitas. Bem antes de Cristo. Bem antes de Cristo lá. E são povos que moram lá todo Sempre tempo. moraram ali. Sempre naquela área, sabe? Sempre. Que fica em cima da África. De um lado tem a Europa e do outro lado tem a Ásia, mais ou menos isso. Se a Palestina histórica, de fato, como falei, assim, 27.000 km², que divide África da Ásia, Isso. territorialmente. Tá. Então ela tem uma posição privilegiada no mundo. E nota bem, quando você fica no Mediterrâneo, no Mar Vermelho, antigamente, todos os meios de comunicações marítimas para grandes potências têm que passar por lá. E por isso os palestinos, de fato, para a história, nunca saíram para agredir ninguém. Mas toda a história deles para se defender contra as forças invasoras. Porque a Palestina era um caminho. Sim, desde o começo da história. Era um caminho para Roma, era um caminho para Grécia, era um caminho para cima, para a África, para a Ásia. De fato. Sempre a Palestina estava no meio disso. Fica no centro de todas as comunicações para os continente europeu, africano
e de Ásia e depois para o Mundo Novo, através do Mediterrâneo e Gibraltar, que vai para a América Latina, a América do Norte. Sim. Bem, mas se você simplesmente para acabar esse ponto, sabe? Certo. Quando o ONU dividiu, deu 54 para o Estado de Israel, 42 para o Estado palestino e 2% para Jerusalém como cidade internacional. Esse em 47. Claro que os palestinos têm que revoltar, porque ninguém tem direito para dividir. Como que alguém vai pegar a sua casa e dar para outro? Bem, em 48, em 1948, Israel e os, naquele dia, exércitos árabes, que ninguém pode negar que todos os exércitos eram sob dominação colonial, naquela época. Na guerra de 48, Israel, de fato, tomou conta de 78% da Palestina histórica. Então, era 54, tomou mais 24. Então, faltou para os palestinos 22% de Palestina histórica. Agora, o que é a faixa de Gaza? 1,4% da Palestina histórica, só. 1,4%. Então, se você vai multiplicar esse 27 mil por 1%, você vai ter quase 350 quilômetros quadrados lá. Gaza. Essa é a área da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, a extensão... É mais ou menos Pelotas, Rio Grande somado. Só. Se você, assim, não menos do que isso, sabe? Se você vai 35 quilômetros... Não, é o município de Pelotas. Sim, É o município de Pelotas. daqui até Povo Novo, até Quinta, 35 É o quilômetros. município de Pelotas, mais ou menos. Sim, Tamanho. tamanho, assim mais ou menos. Então tem um comprimento de 35 quilômetros e tem largura no máximo de 16 quilômetros. É onde vive lá em torno de 2 milhões de pessoas. A maior parte dessas pessoas são refugiados, porque quando Israel em 48, de fato, avançou mais 24%, Israel fez limpeza étnica lá. Bom, então hoje a Palestina se resume a 22% da Palestina histórica Sim, que chama-se Jordânia e Gaza. e 1,4% que é a faixa de Gaza, Não, 1,4 faz parte de 22%. dos 22%. Claro. Que é da Pelotas um pouco mais do que o Povo Novo, chegando na Vila da Quinta, para que as pessoas tenham uma ideia da área territorial. Imagina, sabe, tem lá uma assim, faixa de Gaza, como nós falamos, vive lá 2 milhões de pessoas, sendo que cercados de um lado pelo mar, dois lados por Israel, e um lado tem a fronteira com o Egito. Então, eu posso dizer que Gaza, de fato, 1,4%, em que vive 2 milhões de pessoas lá, e são em uma prisão aberta e grande. Não tem um mínimo de sobrevivência lá, sabe? Não tem um mínimo de sobrevivência em Gaza. Porque são bloqueados. Agora, é muita gente num espaço territorial bastante pequeno. Sim. E eles trabalham onde, os palestinos que moram ali, professor? Olha, a maior parte deles, a fonte de sobrevivência deles era mar, Gaza. Mar Mediterrâneo, Sim, cara. claro, eles vão lá para pescar tudo isso. E por isso, uma das exigências da resistência de Gaza de aumentar espaço para eles buscar para 12 quilômetros. Porque eles dá para só 4 quilômetros. Para 12 quilômetros, sabe, está pedindo. Uma das exigências deles. Então, o que ele está pedindo agora? O quê? Então, simplesmente que Israel levanta bloqueio. Só para o pessoal entender assim, mais prático assim. Nessa faixinha pequena, chamada faixa de Gaza, moram 2 milhões de pessoas. Sim. E a maioria deles morava na Palestina Claro. histórica e foram expulsos. Foram expulsos. E aí eu tenho que falar uma coisa. Eu posso referir telespectadores para um livro escrito por Ilan Pappé, chama La Limpeza Étnica da Palestina. Ele é o professor da Universidade de Haifa. Ele é historiador israelense. Mas ele escreveu um livro chamado La Limpeza Étnica da Palestina, onde ele mostra por fatos. Porque às vezes nós, como palestinos, não temos acesso, mas ele tem acesso, ele tive acesso como professor israelense. Mais de 400 aldeias palestinas foram niveladas à terra. Naquela época, 750, 800 mil palestinos foram expulsos. Que ano isso, professor? Esse em 1948, Ivan sabe. Sim. E agora se tornaram todos refugiados palestinos. Olha, a gente não quer mais os fatos. Não é narrativa, são fatos.
que quando foram expulsos das casas deles, essas pessoas às vezes não saíram até poucos deles com roupa deles. Não tem outra coisa. Ou seja, tu tá em casa, chega alguém e diz assim, ó, sai daqui, foge, que uma outra família de um outro povo vai ocupar tua casa. Esse aí, por isso eu Não falo, há mais nada teu agora. eu falo sempre o seguinte, sabe, com tudo... a cultura israelense, desde 1947 até hoje, é a mesma coisa. Não mudou. Esses massacres que estão acontecendo, Palestina, atualmente em Gaza, já aconteceram antes. Israel veio e sabe sobre isso. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer uma coisa, sabe, até eu posso explorar mais esse outro bloco, esse ponto. Isso. Mas eu vou dizer sempre, a cultura israelense é cultura de matança, destruição e medo. Essa é a cultura deles, como Estado. Aí eu tenho que não falar os judeus, eu falo o Estado de Israel nesse caso. Qual é a diferença, professor? Israelense e judeu? Sim. Responde depois do intervalo. E até para que as pessoas entendam também, o professor fez toda essa contextualização histórica, mas alguém deve estar, mas por que eles estão brigando? Ou seja, o que é o motivo real do conflito? O que está acontecendo? A gente explica isso depois do intervalo no segundo bloco do Câmara Debate aqui na TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com o Câmara Debate aqui pela TV Câmara, estamos falando a respeito de todos esses professores de agressão e conflitos, enfrentamentos que estão ocorrendo nesse momento na Palestina. E eu tinha feito um questionamento, mas o Ivan fez uma outra, levantou uma outra questão, o professor Maissar, né? E claro que eu estou junto do vereador, psicólogo e que se especializa também na área da comunicação como jornalista. Então fica também mais tranquilo da gente fazer esse debate, essa mesa aqui. Mas o Ivan levantava a questão para que as pessoas entendam, os judeus E o israelense? e o israelense. Muito bem, sabe, judeus, para nós, aqueles que pertencem à fé judaica. E a fé judaica, como fé cristã, como fé muçulmana, que simplesmente prega a paz e amor e a não agressão contra os outros. Isso é fé judaica. E agora, Israel, a base de Israel é o movimento zionista, movimento político. A gente chama sionista. Sionista, sim. Movimento político que tem o objetivo simplesmente de estabelecer um Estado dentro da Palestina para os judeus, de fato, para os judeus. Então, dentro de Israel atualmente não é todos os israelitas são judeus. Não. Tem 20% palestinos lá. Então, não é tudo judeu israelita, porque não é todos os judeus são zionistas, e não é todos os israelitas são judeus, mas a maioria de Israel são judeus. A maioria. Quase 80% são judeus.
E aqui tem uma coisa muito interessante. O que Israel está fazendo, de fato, não está dando bom exemplo da fé judaica no mundo. Não está. E está causando problemas para os judeus até. E tem muitos judeus, tanto dentro dos Estados Unidos, como dentro da Palestina, com qualquer lado, contra a política agressiva de Israel. Tem. Para que as pessoas entendam, eu falava da contextualização histórica que o professor recuperava, mas alguém pode ter dúvida em casa perguntando, mas qual é o verdadeiro motivo desse conflito que está acontecendo no momento? O que está resultando esse enfrentamento? Não, simplesmente o movimento zionista, que eu não vou voltar à história, de fato, desde 1897, quando o primeiro congresso zionista aconteceu na Suíça naquela época, sob presidência de Theodor Herzl, que é o pai espiritual e político do Estado de Israel. Naquela época, sabe, para eles, de fato, o movimento zionista pregou o estabelecimento de um lar nacional de um Estado para os judeus. Porque eles acham que sofreram tanto assim na Europa, em qualquer lado, sabe? Isso foi em 1897, antes, de fato, do Holocausto que aconteceu para os judeus na Alemanha. Antes. Agora, a Segunda Guerra Mundial, com o que aconteceu para os judeus lá, os países da Europa tentaram, de fato, ajudar os judeus por formar um Estado para eles em Palestina, que eram apoiados. Eles querem simplesmente dizer, bom, nós cometemos erros, crimes contra vocês, então vamos ajudar vocês para formar um Estado. Aconteceu que os europeus, de fato, junto com o movimento zionista, chegaram mais ou menos a um entendimento para formar esse Estado Palestina. E aí começaram a partir após a Alemanha e perdeu a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra assumiu um mandato sobre a Palestina histórica e começou a ajudar os judeus para emigrar para a Palestina. Emigrar. E que até 1947 tive lá quase 30% da população judaica. São imigrantes, a maior parte deles, porque nós temos nossos judeus. Aí é uma coisa diferente, sabe? Para mim, agora, alguém pode ir um amigo judeu, assim fica um pouco... eu diferencio entre judeu, entre religião e nacionalismo. Agora, se meu filho é muçulmano, ele nasceu aqui no Brasil, o que ele é? Ele é brasileiro. A religião dele é muçulmana. Certo. Um cristão que veio de qualquer lado, nasce no Brasil, ele é brasileiro. A religião dele pode ser cristão. Então, um judeu que nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Agora, a fé dele é judaica. Então, nós temos que diferenciar entre religião e nacionalidade ou a raça. A zionismo não aceitou isso. A zionismo quer dizer que cada judeu, sabe, tem que ser assim, ela quer considerar judaísmo raça. A zionismo. Que para nós não é assim. Porque não também, até se eu vou ser convertido para o judaísmo, eu não tenho nada a ver, de fato, com raça pode ser, não sei chamar o que é essa. Não tem nada a ver. A minha religião pode ser judaica. Então, esse tem que ser bem claro, sabe, para todo mundo. Tem a fé judaica que todo mundo respeita, reconhece, que prega amor, paz, fraternidade, tolerância entre os povos, e tem a nacionalidade. O que pode levar ao fim essa guerra? Sabe, tem que recuperar direitos dos palestinos. E vou dizer uma coisa. Porque Israel, o movimento zionista, invadiu a Palestina com apoio inglês, que até hoje, apoio europeu. Então, para que as pessoas entendam, a Palestina quer recuperar parte daquele território que Israel tomou, os outros 22%, e esse, para que fique, esse é o momento,
a forma como este enfrentamento terminaria. Ou seja, que Israel cedesse, recuasse um pouco naquilo que ele tomou, que era a propriedade da Palestina. É isso? Vamos ver se eu entendi, professor. Resumindo um pouco, na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram muito massacrados. Sim, Especialmente sobre países europeus. sim. Certo? Sim. Para reparar isso, alguns poucos anos depois do final da Segunda Guerra, Sim. foi criado o Estado de Israel. Esse mesmo. Certo. Certo. Só que foi criado em cima da Palestina Da Palestina. histórica. É esse mesmo. E os palestinos, então, foram Despejados da terra deles. despejados, foram expulsos de sua terra. Sim. Que são esses outros 22%. Não. Que são atualmente, sabe, esses 400 aldeias que foram destruídas naquela época. Tá. Sim, continua. Só que neste momento aí, o movimento sionista, é bom a gente deixar bem claro. Sim, isso, claro. né, o movimento sionista para criar o Estado de Israel, Sim. né, que eles dizem que é o Estado judeu, mas não Sim, é. não é. É o Estado de Israel. Sim, sim. O movimento sionista massacrou Sim. e matou Sim. aldeias inteiras de palestinos. 400 aldeias. O Certo. que restou dos palestinos ou fugiram mundo afora, como é o Sim. caso da sua família, que está aqui em Pelotas. Não, mas não foi. Ok, eu posso explicar isso depois. E não, Sim, como o caso de descendentes. e tal, Muitos sim fugiram saíram. para todos os lugares Sim, do mundo. sim. E uma parte, 2 milhões, não mais, lá tem mais 2 milhões e meio, lá tem mais ou menos. Aonde Ficou lá? na Palestina. Uhum. Entre ali a faixa de Gaza e aquelas Cisjordânia. regiões mais Cisjordânia, Não Golã, mais, se tem mais. 2 milhões e meio, 3 milhões. Não, que ficou lá naquela época, sabe, 700 e naquela época, os palestinos chegaram 1 milhão e pouco. Só naquela época, 1 milhão e pouco, sabe? Tá, mas hoje que tem lá de Palestina? Hoje tem lá quase 4 milhões. 4 milhões. Entre Cisjordânia e Gaza, mais ou menos de 4 milhões. E tem quase 1 milhão e meio dentro do próprio Israel. Dentro de Israel. Tem também. Tá, então em 48, para reparar o que fizeram contra os judeus, o movimento sionista conseguiu aprovação na ONU para criar o Estado de Israel na Palestina histórica, e isso foi feito com muita violência, com mortes, com massacres, com limpeza étnica, inclusive. Essa é verdade, esse Tipo Ulisses. assim, vamos acabar com os palestinos. Uhum. Eu acho que isso explica a pergunta do Edson. De onde vem esse conflito, né? Tudo começou lá, meu amigo. Tudo começou lá, sabe, quando assim, eu não posso dizer povo judaico, não posso dizer, fé judaica. Quando veio o movimento zionista, veio para tentar convencer todos os judeus, olha, se vocês não fazem isso, o que aconteceu na Alemanha vai acontecer para vocês em todo mundo. Então tem que apoiar para, de fato, formar um Estado em Palestina. Agora, o que eles falaram, se foi uma terra sem povo para povo sem terra. Esse foi o slogan do movimento zionista. Nós somos povo sem terra, vamos lá, e naquela terra sem povo. Mas essa é grande mentira, sabe? Jesus Cristo nasceu em Palestina, sabe? E quando você vai ler a Bíblia, você vai ler que ele nasceu em Palestina, em Belém. E Palestina sempre foi um país agrícola, sabe? Não precisa de ninguém. Porque tem lá mar, tem lá terra, tem excelente lugar, sabe? O que aconteceu? Eles chegaram, de fato, na forma agressiva, tiraram a pessoa das casas deles, como falei, por cultura de morte, medo e destruição. O que está acontecendo nesse momento não é nada muito diferente do que aconteceu, dos fatos que aconteceram desde a fundação do Estado de Israel. O que é diferente? Atualmente são mais sofisticados em termos de armamentos, bombas, aviões e foguetes, os israelenses. Mas a cultura é a mesma. Cultura de morte, destruição e medo. Só lembrando que, então, nós tivemos 2 momentos da história, um com a intervenção da ONU, que pega parte do território da Palestina histórica E faz o Estado de Israel. Depois nós tivemos Israel, que Ampliando as fronteiras. 72, e depois tem outra parte, outra etapa, é a Guerra de 6 Dias. 1967. E aí Israel tomou a conta de toda a Palestina. Mais parte de Sinai e mais parte do Golã. Então agora toda a Palestina histórica sob dominação de Israel. Eu sou de uma área, da cidade de Ramallah, de fato, que pertence à Cisjordânia, está sob dominação israelense. Então agora nós temos 22% de Palestina, chamada Palestina ocupada, sendo que é Cisjordânia e Gaza, e Israel está estabelecido em 78% da Palestina histórica.
Desde 93, os palestinos estão negociando sobre quê? O que eles querem, palestinos? Eles cederam para Israel, reconheceram o direito de Israel sobre 78% de Palestina, no Oslo. Certo. Reconheceram. Antes de negar, mas reconheceram. Eles estão pedindo um Estado palestino independente nesses 22%. Mas tem outra coisa. E depois eles estão pedindo a implementação das resoluções da ONU em relação à causa palestina. Porque esses refugiados palestinos que saíram, sabe, que foram forçados de sair, eles têm direito lá. A resolução de ONU 194, 1948, diz o seguinte: qualquer refugiado que ele quer voltar para a casa dele tem direito para voltar. E quem não quer voltar, ele tem direito para ser compensado. Bom, então, hoje a Palestina quer o reconhecimento desses 22% Como ficar Estado como Estado Esse- da Palestina histórica Sim. e a A aplicação da resolução Implementação que da permite ONU. Sim. os Esse isso aí, mas acaba o conflito. acaba o conflito. Agora, Israel não quer reconhecer a responsabilidade histórica sobre o problema palestino. Eles sabem muito bem o que está chegando depois. E eu vou ser aqui bem claro, sabe? Talvez não é na minha época. Talvez não é meu filho. Mas a mulher que saiu de casa dela sem nada, os israelitas muitas vezes têm que pagar, o sofrimento dela quando veio caminhando no sol. E filho morreu por falta de água, quando não deixaram tomar água no caminho, em 48, quando tiraram eles nas cidades deles. Israel sabe o que está vendo. Quando vai reconhecer a responsabilidade histórica sobre a causa dos refugiados, ele sabe o que está esperando eles. Até agora, Israel está pedindo da Alemanha pagar para os filhos e os netos. Dos judeus que Sim. foram mortos. Então, eles têm que pagar isso para os palestinos. Olha aqui, se não é hoje, amanhã, se não é amanhã, depois da manhã, eles têm que pagar. Até depois de 100, 200, 300 anos. Eles sabem isso muito bem. E ninguém vai absolver eles. Porque isso é uma realidade. E natural. E todo mundo sabe isso. Israel está contando que os palestinos simplesmente amanhã vão desaparecer. E eu acho para a má sorte do senhor Netanyahu, e grande parte dos israelenses, que grande maioria deles chegaram de fora, de fato, são imigrantes de fora, não tem nada a ver, sabe, com Palestina, e ficaram lá na Palestina e tiraram o povo fora. Então, eles sabem o que está esperando eles. Vamos para o intervalo, a gente volta com o bloco final e eu vou deixar eu li uma matéria, agora é uma provocação entrando o professor Maissara. Li uma matéria ontem e tinha uma acusação de que crianças e mulheres estariam sendo utilizados como escudo, uma acusação dos líderes israelenses. Professor, responde depois do intervalo. Eu posso responder, não tem problema, sabe? Por isso, Depois do intervalo, o senhor responde e fala mais a respeito, então, inclusive de números que o vereador Ivan Duarte comentava com a gente, que a ONU repassou por ebola e o que os Estados Unidos repassaram Para o exército para ajudar a israelense. financiar. eu posso antecipar para ti só uma coisa pequena. Se eles Claro. acham que são usados como escudos, por que eles não vão cara a cara enfrentar a resistência palestina? Por que a destruição veio de aviões? E por que veio de tanques? Por que veio desse aí? Então, se vocês acham que são usados, então vai lá cara a cara enfrentar eles. Depois do intervalo a gente fala mais sobre isso. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo,
Tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retorno com o Câmara Debate aqui pela TV Câmara. Estamos conversando com o professor Maissar, professor hoje da Universidade Federal de Pelotas, o vereador Ivan Duarte. Fazia no bloco, fechamento do bloco anterior, eu dizia que ontem eu vi lido algumas acusações de que estariam sendo utilizadas mulheres, crianças com escudos. Eu dizia, olha, então faço isso cara a cara, né? Porque começa a surgir uma série de versões. Inclusive, quais são as verdadeiras causas? O que ocasionou o que está acontecendo no momento, professor? Edson, eu vou voltar para dizer, sabe, que Israel, desde o primeiro dia, desde 1948, o dia de estabelecimento de Israel, Israel foi estabelecido sobre mentiras. Mentiras. Eles sabem isso. Eles sabem que eles falsificaram a história. Não é eu. Até próprios governantes de Israel, depois de 66 anos de existência de um Estado, Israel, próprios israelenses estão desconfiando a legitimidade do Estado de Israel. Por causa de falsificação da história. E falsificação dos fatos. O que aconteceu agora, professor, para estourar esse conflito agora? O que estourou esse conflito, sabe, simplesmente, eu quero simplesmente colocar telespectadores para um fato. Que 3 dias atrás, 4 dias, parece a ONU e os Estados Unidos chegaram a um acordo entre as partes para um cessar-fogo de 72 horas. A resistência palestina aceitou. Israel aceitou. E depois de 2 horas, Israel começou a atacar, bombardear Rafah. E cometeu um massacre lá. Porque Israel simplesmente disse para todo mundo que um soldado israelense foi sequestrado por Hamas. Hamas não cumpriu com o acordo de cessar-fogo. E até o presidente norte-americano vai lá na Casa Branca e disse que a resistência palestina deve libertar, devolver soldados israelenses para os israelenses, porque não cumpriram o acordo. E o senhor Ban Ki-moon, mesma coisa. Para os senhores, ontem, aparece que o soldado não foi sequestrado. O soldado foi morto e Israel levou restos dele para enterro. Então, essa grande mentira que Israel fez, que mentiu para o presidente norte-americano, que mentiu para o secretário-geral da ONU. Para quê? Para continuar a agressão dela. Sabe? Contra os palestinos. Então, sabe quanto foi o preço disso aí? Dessa mentira de Israel? Foi mais de 300 mortos. Quem vai pagar isso? Quem? E mesmo assim, o governo norte-americano tem colaborado no financiamento. Não, isso aí sempre foi, mas eu vou dizer só uma questão moral. Mesmo com esse... Uma questão de mentira, de falsificação. Sim, mas mesmo com o conhecimento desta falsidade ocorrida na motivação, só na semana passada o governo americano repassou mais de 200 milhões de reais para o exército, para financiar. Cortina de ferro para interceptar foguetes que eles falam que vêm da resistência palestina. Olha, vamos colocar os fatos. Sabe? Vamos olhar para os fatos. Quando falei sobre essa mentira, por quê? Porque eu quero voltar para por que começou a guerra. Essa é a atual agressão israelense. Por que começou? É o seguinte, Israel utilizou o desaparecimento de 3 israelenses na Cisjordânia, são colonos israelenses lá de fato, sem direito para ficar lá, mas desapareceram. E depois o exército encontrou eles mortos numa aldeia lá palestina. Agora, nenhuma facção política, tanto Hamas ou Jihad, ninguém
assumiu a responsabilidade. Mas Israel, do começo, falou Hamas que fez isso. Hamas que fez isso. Hamas é um grupo palestino que atua na faixa de Gaza. Sim, claro. Tá, claro, só para ficar bem claro para Sim. israelense, o exército de Israel, o governo de Israel acusou os palestinos há um mês atrás, Acusou Hamas. acusou o Hamas porque eles têm um poder de militar. ter matado três soldados. Três soldados. Três soldados Apesar do que um jornal alemão, eu acho que faz uma semana, saiu com uma notícia que foi o sequestro desses três foi por motivos econômicos. Mas como os soldados israelenses em todo foram procurar eles, talvez ficou com medo aquele e matou todo mundo contra isso, matar civis, todo mundo. E aí Israel utilizou esse como pretexto. Como pretexto. Porque naquela época Israel simplesmente foi na Cisjordânia e capturou quase 700 pessoas palestinas e colocou na prisão. Israel foi lá e pegou membros do Conselho Nacional, de Conselho Legislativo palestino, que é o Parlamento palestino. Estão lá ainda, sabe? Então usou esse como pretexto. Então também é outra mentira, sabe? Outra mentira. Então Israel sempre foi estabelecido por mentiras, meu amigo, sabe? Então, de um lado tem Israel que acusou os palestinos de terem sequestrado três soldados e passou a atacar os palestinos. Sim. De outro, os palestinos querendo o reconhecimento do Estado desses 22% da Palestina histórica, mas a partir desse momento que se traz, se elucida, se esclarece os fatos, mesmo assim, Israel não basta e vidas e mais vidas, crianças, mulheres, são absurdamente, com verdadeiras massacradas, né? Neste momento, e isso permanece. Sabe, não é só isso. De fato, em 2012, Israel atacou Gaza de novo. Atacou lá. E tive um acordo, de fato, mediado pelo Egito. Mas Israel, ela bloqueou Gaza, é bloqueada totalmente. Fiz bloqueio contra Gaza. Você não pode entrar com nada, sabe? Comida, com nada você pode entrar sem permissão deles. Então, quando eles querem, eles simplesmente vão parafusar você. Então, o povo de Gaza é, de fato, sob controle total dos israelenses. Você quer levar remédio para Gaza? Com permissão deles. Quer entrar com um instrumento, uma coisa para o hospital? Sob autorização deles. Para a escola, mesma coisa. Então, o povo de Gaza, o povo palestino, levantou para simplesmente pedindo o quê? Uma vida mais digna. Os palestinos, sabe, eles não são amantes da guerra. Não são. Não são amantes também para morrer. Eles querem viver com qualquer outro povo. Inclusive, hoje pela manhã, havia uma proposta de uma trégua na faixa de Gaza. Minutos depois do anúncio da trégua, um novo ataque aconteceu. Não, e vou dizer uma coisa, olha, apesar de que tudo isso, Israel, como fala, eles falam que tem trégua por 7 horas. Para que isso? Também para ganhar opinião pública internacional. Eles falam, mas eles não cumprem. E depois você falou para mim que eles usam criança e... Essa é a acusação que foi Criança e feita mulher. como escudo, sabe? E você, aonde tem lugar para ir aos Gaza? Aonde tem lugar para escapar? Aonde tem um lugar aberto? Mas nós estamos falando, são 35 quilômetros por 16. E tem 2 milhões de pessoas. Então todas as pessoas lá, você não usa, de fato, ninguém é escudo. Não. Se eles não querem matar civis, então por que vocês atacam? Eles foram lá atacar escolas, até da ONU, que de fato abriam quase 2 ou 3, 4, 5 mil pessoas. Por que eles vão atacar hospitais? Professor, deixa eu lhe interromper para dizer o seguinte, tem uma coisa que é lógica, que a gente não tem como acreditar nisso, vou lhe dizer por quê, que na minha cabeça não cabe isso aí. Teve uma eleição na Palestina e o grupo apoiado pelo Hamas ganhou as eleições. Sim. Ou seja, o povo vai... Como é que os palestinos vão apoiar um grupo que usa eles como escudo? Isso não existe. É como se eu matasse a família do Edson e o Edson depois me apoiasse. Mas não tem lógica isso aqui. Não cabe. Então essa história, eu vi um general americano dizer que esses grupos radicais são tão radicais
que eles chegam a matar os próprios irmãos para botar culpa no exército de Israel. Mas quem é que vai fazer isso? Qual é o ser humano que vai matar os seus irmãos, sua família, para botar culpa no outro? Isso não... E depois, em umas eleições, vão apoiar. Isso não existe, isso é uma coisa... É a mesma coisa, se o exército de Israel é tão forte, é tão... E hoje a gente sabe que a tecnologia consegue coisas... Por que eles precisam matar civis para destruir um grupo dentro da Palestina, que é um troço sitiado, que é uma coisa... Por que é necessário isso? Então não é verdade que eles estão procurando túneis, procurando radicais. Não é, eles estão promovendo um extermínio mesmo dos palestinos. Isso é óbvio. Mas a televisão fala sempre coisas como essa. Ah, os escudos, os túneis, os radicais. E a população acaba assimilando isso, né? Impressionante isso aí. E quem é que pode pôr fim a esse conflito? Quem? Quem? Esse conflito vai ter um fim só numa situação. Quando os direitos do povo palestino são recuperados. E até quando o povo palestino vai resistir? Olha, o povo palestino resistiu, fala aqui, desde o começo da história. Como falei no começo, nunca saiu para agredir ninguém. Mas toda a vida ele sempre ficou dentro da pátria dele lutando contra forças agressoras. Lutaram contra a Pérsia, contra Roma, contra a Macedônia, contra todos. Sempre no seu, sempre no Tá, seu país. Sempre. E por isso Nunca saindo de não lá. tem uma prova que o palestino um dia saiu do território dele para lutar contra outra pessoa. Não. O palestino sempre lutou dentro do território dele. Significa o quê? Que outros veio para invadir o território dele. E essa luta atualmente, porque eu considero, sabe, também Israel, apesar de que é uma invasão diferente, que a Inglaterra estive lá e saiu. Pérsia estive lá e saiu. Romanos estiveram lá e saíram naquela área. Israel vai sair. Não tem porquê. O que está acontecendo hoje em dia? Os palestinos, em 1968, ofereceram para Israel uma solução. Vamos formar um Estado secular para todas as pessoas, cristãos, judeus, muçulmanos. Esse em 1968. Não aceitaram. Eles querem um Estado judeu, que não pode. Não existe hoje Estado que a base dele é a religião. Aonde as coisas estão indo nesse momento? Está indo para um Estado binacional. Por que não tem dois Estados? Um Estado binacional. Atualmente, os palestinos em Cisjordânia estão vivendo um apartheid tipo África do Sul. Até onde vai levar isso? Até quanto? Não sei até quando vai demorar. Mas nunca vai ter paz naquela terra. Nunca. Não vai surgir um Mandela lá para unificar os... Aí, agora, depois, o que Israel já fez com os palestinos, nós necessitamos 10 Mandelas. Ou 100 Mandelas, talvez. Porque todo mundo sabe, ele quer falar vivência pacífica. Todo mundo quer. Agora, os criminosos, tipo a África do Sul, têm que ser levados para a justiça. Seja nacional ou internacional. Olha, dessa agressão que aconteceu, para mim, Israel perdeu moralmente em todo mundo. Perdeu politicamente também em todo mundo. Perdeu até nos meios de comunicação. Porque você pode mentir, como mentiu para o presidente dos Estados Unidos 2 dias atrás. E apareceu que tudo mentira. E perdeu assim na opinião pública internacional, porque nós estamos vendo na frente, Casa Branca, milhares de pessoas estão saindo. Em Londres, na Alemanha, em todo o mundo. E vou dizer mais, sabe, não sei. Até que ponto a ONU pode intervir numa questão dessa? Já que a ONU interviu aí na posse, né, da própria Palestina histórica. Olha, meu amigo, olha aqui, a ONU criou em 1947 2 estados. De 47 para hoje são 66 anos. Aonde está outro estado? Quando você fala sobre ONU, sabe? Eu falo sobre ONU às vezes quando serve aos interesses das grandes potências. ONU foi de fato estabelecido como resultado da Segunda Guerra Mundial. E nós estamos vivendo até hoje em dia os resultados da Segunda Guerra Mundial. E ninguém aceita deixar privilégio dele. Que história aqui que a França tem poder de veto e Inglaterra e o Brasil não tem? Japão não tem, a Alemanha não tem. Mas nem a Alemanha, nem o Brasil, nem o Japão tem até assento, não é, com veto permanente lá. Que história é essa aí? Mas ninguém quer abrir mão disso aí. Então por isso, para você ver a brincadeira, na invasão de guerra do Iraque, ONU, de fato, Conselho de Segurança, foi contra. Mas Estados Unidos e Inglaterra disseram tchau para o Conselho de Segurança.
Então, Vamos invadir o Iraque igual. Vamos invadir o Iraque. Então é o seguinte, quando fala que atualmente Israel de fato perdeu, eu vou dizer, quanto quarto exército do mundo não ganha uma resistência em 350 km², qualquer exército quanto não ganha guerra, quanto ele não consegue assim mais ou menos ganhar, significa que ele perdeu. Mas a resistência, quanto ele não perde, já ganha. Então, a resistência palestina, atualmente, para mim, militarmente, colocou esse exército que ele acha supranacional na frente de todo mundo. Exército, de fato, de matar crianças, mulheres e civis. Mais do que isso, tive efeito psicológico. E vai deixar alto escalão israelense e povo até de Israel para pensar até quando, até onde nós podemos viver esse tipo de vida. Outros têm outro de lá que tem direitos. Tem que sentar, pensar em direitos e como nós vamos tentar solucionar essa questão em paz. Simplesmente. Eu quero aqui levantar uma questão muito importante. A solidariedade do povo latino-americano e governos latino-americanos com a questão de Palestina. Foram únicos governos, de fato. Únicos. Brasil, Chile, Peru, Equador, Bolívia, Venezuela já faz antes, a Argentina, não sei se sabe, Argentina também não sei. Não sei, sabe? Que recolheram embaixadores deles, sabe? Inclusive, chegou a provocar uma certa... A atitude do governo brasileiro, né, chegou a gerar uma certa reação... Uma resposta de Israel. Uma resposta de Israel, né, ao governo brasileiro. Né? E disse uma coisa, de fato, sabe, uma coisa que não sei, quem é Israel para tentar falar isso com o Brasil? Quem é Israel? Quem é Israel? Se os Estados Unidos levantam a mão um dia sobre Israel, não existe Israel. Não tem. Então, hoje em dia, sabe, Estados Unidos para nós, um parceiro para o que está acontecendo contra o povo palestino lá. Governo americano. É claro, podemos às vezes entender que sofre muita pressão. E podemos entender que talvez existe certas assim, comunicações fortes entre as duas partes. Porque os Estados Unidos deu para Israel 3 semanas para acabar a missão. Quando não conseguiram acabar a missão, aí saiu o senhor Obama para dizer que tem que acabar a matança dos civis. Mas ele mudou a opinião dele 2 dias atrás, quando, sobre aquela história mentirosa de sequestro de soldados israelenses, que apareceu para todo mundo que ele é mentiroso. Israel deixou o homem mais poderoso do mundo, o chefe de Casa Branca, mentir para todo mundo, por causa de mentiras deles. Então, imagina, sabe, se um país pequeno deixou o presidente de maior potência, se mente para todo mundo, e Ban Ki-moon também mente para todo mundo. Então, imagina a base moral desse Estado para tentar justificar ações deles, de fato. Chegando ao fim do programa, só para deixar aquele dado para que as pessoas pensem, mesmo veio à tona, né, a verdade dos fatos em relação à versão inicial do governo de Israel, mas 100 milhões de reais foi o valor repassado pela ONU para o combate... 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares ao combate do Ebola na África, que já matou mais de 800 pessoas. Mais de 200 milhões de dólares foram repassados pelo governo norte-americano para financiar a guerra e o exército de Israel. Financiar a cortina de ferro, aquela de Israel, sabe? Sabe, a contradição quanto entre esse mundo que chama civilizado, que ele quer liberdades. O país de África, por que está morrendo de pobreza? Não é pelas próprias ações dessas grandes potências? Tu vai lá para a Costa de Marfim, tu vai lá para lugares onde você tem o cacau plantado lá e vê quem está trabalhando lá. Comércio de criança lá acontecendo. Por quê? Para você sustentar empresas de chocolate, que são em outros países na Europa. Então não adianta só falar, eu vou dar uma coisa. Quem está causando essa pobreza? Miséria é tudo isso. Olha, meu amigo, eu acho 10%, menos 10% do que está sendo gasto sobre armamentos capaz de salvar não é só a África, o mundo inteiro, tirar de pobreza e de miséria. Professor Maissar, queremos agradecer a sua presença e as considerações finais
neste programa que que eu acredito, não tenho certeza, que ajudou muita gente que está nos acompanhando a entender o que de fato está ocorrendo neste momento, né? Lá nesta guerra ocorrendo em Israel, Palestina, faixa de Gaza, para que as pessoas entendam. Não, eu quero dizer simplesmente como assim, o povo palestino não é amante nem de guerra, nem amante de morte. Não ama nem morrer porque ele quer viver uma vida digna. O povo palestino está defendendo para recuperar direitos deles, que foram de fato de uma forma agressiva, e que o Estado de Israel, o movimento zionista, desde 1948 até hoje, está tomando conta de casa dele, assim, de terra dele e tudo isso. O palestino, o que ele está procurando? Ele quer um Estado que vive em dignidade com todos os seres humanos. O palestino quer mandar filhos dele para a praia, para jogar, não quer deixar eles assim, lutando contra outros. O palestino quer mandar filhos dele para as escolas, ele quer ter bons hospitais, ele quer ter boa infraestrutura, e palestinos, de fato, sempre deram para o mundo uma mensagem de paz. Porque Jesus Cristo, para nós, é um palestino. Quem nasce em Palestina é um palestino. Não me importa qual é a fé dele. Não me importa isso aí. Então, até chegar esse dia, nunca vai ter paz. Vai ter paz quando o povo palestino tem paz. Quando os direitos dele, segundo as resoluções da ONU, são respeitadas e são recuperadas. Talvez não vai conseguir tudo isso, mas parte até vai solucionar o problema. O povo palestino foi muito generoso, de fato, de deixar para se dar 78% da Palestina histórica para o Estado de Israel. Mas Israel nem quer se dar até hoje os 22% que sobraram. Muito obrigado pela presença, professor, e pela... Na verdade, todos nós aprendemos e muito, né, Ivan? Muito, uma aula. Uma aula com o professor Maissar neste Câmara Debate. Muito obrigado pela oportunidade também, né, de estarmos juntos e para que a gente pudesse ouvir e ao mesmo tempo questionar, mais do que debater, mas questionar o professor Maissar. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, professor Maissar. O Câmara Debate fica por aqui e nós retornaremos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.